Olá, este é o canal Versátil de outubro, um mês temático dedicado ao filme policial e ao suspense. O principal destaque do mês é, sem dúvida, o nosso produto exclusivo que você compra através da nossa loja versatilhv.com.br, o Cinema de Hitchcock Volume 2, uma edição limitada com 6 cards numa caixa com 3 DVDs. Assim como o primeiro volume, a gente reúne aqui os filmes em versões restauradas com muitos extras. São mais de 2 horas, na verdade quase 3 horas de extras e muitas raridades do mestre do suspense nesse lançamento que homenageia justamente o Hitchcock nos seus 120 anos do seu nascimento. Vamos começar pelo disco 1, que traz 2 filmes muito raros que nunca tinham sido lançados com boa qualidade aqui no Brasil em home video. O primeiro deles é o Sob o Signo de Capricórnio, que é um filme atípico do Hitchcock, feito no final dos anos 40, um filme colorido, o segundo filme dele colorido, um melodrama, né, muito bem dirigido, com a Ingrid Bergman e Joseph Cotten, e se passa na Austrália. É um filme que a Nouvelle Vague adora, aliás tem um depoimento aqui do Truffaut falando do filme, uma raridade, e várias análises, um crítico francês também falando desse romance aí, é quase um triângulo amoroso que se forma com a figura da Ingrid Bergman, que repete naquela mulher que tem um passado, é atormentada, uma relação difícil com o marido, nesse cenário de uma intriga política, uma intriga amorosa, muito bem conduzido pelo Hitchcock, filme feito com muitos planos sequências, um uso, uma encenação muito forte do Hitchcock, e agora finalmente a gente pode rever esse filme aqui no Brasil com a qualidade, com o trabalho de cor e restaurado como se deve. Então a oportunidade de reavaliar esse filme maldito do Hitchcock que divide muito os críticos e os fãs. Aí nós temos junto no disco o Agonia de Amor, tá? Um filme, seu último filme com David Selznick, aliás o produtor, o famoso produtor de O Vento Levou, muitas brigas com Hitchcock desde o Rebecca, ele escreve o roteiro desse filme e é muito interessante porque tem o Gregory Peck trabalhando novamente com Hitchcock, e a Lida Valli, aquela famosa atriz italiana que trabalhou com Luchino Visconti, com Argento, uma grande atriz italiana, na sua estreia aqui em Hollywood, aliás também o Louis Jourdan, e é um filme de tribunal, no estilo do Testemunha de Acusação, a gente acompanha o trabalho do Gregory Peck, que acaba se envolvendo com a senhora Paradine, né, que é a sua cliente. Aí todo tem um triângulo amoroso, tem um melodrama e ao mesmo tempo tem a intriga de tribunal e um trabalho interessante do Hitchcock, não é um dos seus melhores filmes, mas é um filme que merece ser revisto, reavaliado, tem até um depoimento muito interessante de um crítico, de um cineasta francês que gosta muito do Hitchcock, escreveu sobre o Hitchcock e gosta desse filme. Então ele faz uma defesa, com quase 20 minutos falando desse filme. E aí no disco 2 nós temos o Suspeita, que esse sim, um dos principais filmes do Hitchcock dos anos 40, muito bom, né, com Cary Grant e Joan Fontaine, um filme que é baseado num livro. Hitchcock teve que mudar por questões da produção, mudar o desfecho. Aliás, tem um making-of que explora bem isso. É uma novíssima restauração inédita no Brasil, está superior, inclusive, à edição anterior, lançada pela Warner aqui em DVD. E é um belíssimo trabalho do Hitchcock, como eu disse, tem a famosa sequência do copo de leite, o suspense, mais um trabalho ótimo com Cary Grant, que fez grandes parcerias, grandes filmes com o Hitchcock, e Joan Fontaine novamente tendo uma grande atuação, aliás ganhou o Oscar por esse filme, já que não tinha ganhado na época pelo Rebecca, tá? Então vale muito a pena ver aí o Suspeita como se deve. No mesmo disco nós temos o Assassinato, também apresentado numa inédita versão restaurada. O Assassinato é um dos filmes, primeiros filmes, na verdade, sonoros, né, do Hitchcock na fase inglesa. Então aí o Hitchcock está cada vez mais envolvido no suspense, depois do sucesso do Chantagem e Confissão, e sobretudo do Inquilino, Hitchcock vai se dedicar cada vez mais ao suspense. Né? E esse filme é bem importante, que faz toda uma relação com a história de teatro, há toda uma questão do palco. É um filme também difícil, é diferente na carreira do Hitchcock, que é um whodunit, né? Que a gente vai saber descobrir quem é o assassino. A gente não sabe de antemão quem é o assassino, como é na regra do suspense hitchcockiano. Aliás, tem um depoimento muito interessante nos extras, que é do Nelson Solot, que é um crítico francês especialista do Hitchcock. Aliás, o livro dele tem em português, você encontra no estante virtual. E ainda tem o final alternativo. Então é bem interessante o filme restaurado, poder ver aí o Assassinato, esse filme bem importante da carreira do Hitchcock. No disco 3 nós temos uma raridade,
Chantagem e Confissão, o primeiro filme sonoro do Hitchcock, ao invés de apresentar ele em versão sonora, o Hitchcock fez ele, na verdade, originalmente para a versão silenciosa. E aí depois foi feito, né? Ele já fez com o som, né? Mas a versão silenciosa era inédita aqui no Brasil e agora pela primeira vez nós lançamos, está restaurada com uma linda trilha sonora da Orquestra de Monte Alto, tá? É muito, muito bacana, é um trabalho impressionante de montagem, de construção de suspense, repetindo a maestria que o Hitchcock já tinha demonstrado no The Lodger, o Inquilino, que você pode encontrar no Arte do Alfred Hitchcock. Então aqui uma oportunidade de ver esse grande filme do Hitchcock, um dos melhores aqui da caixa, tá? Também tem o depoimento do Nelson Solô, falando da importância do Chantagem e Confissão na consolidação do Hitchcock como mestre do suspense e ainda a versão silenciosa preferida pelo Hitchcock, inclusive. Então vale muito a pena ver esse filme, é uma raridade. No mesmo disco, é o disco das raridades, nós temos 2 curtas de guerra do Hitchcock produzidos com um elenco francês, com colaboradores franceses na Inglaterra, falando da resistência na França. Tá? 2 filmes muito interessantes, Aventura e Malgache, está restaurado, com uma boa tradução, inclusive, uma boa cópia, e o Bon Voyage, que é o filme mais interessante, com elementos mais de suspense desses 2 filmes de propaganda feitos no esforço da guerra contra os nazistas e falando da importância da participação e da resistência francesa e criticando, sobretudo, os colaboracionistas de Vichy. Então é muito interessante, uma raridade, atendendo a pedidos, como eu falei. Arthur Fernando Luz é um cliente que sempre pediu, outros pediram e aí está atendido. Lembrando que nesse DVD tem muitos extras, tem um documentário sobre o livro do François Truffaut, de entrevistas com o Hitchcock, são quase 1 hora, e um documentário com o Chabrol falando do Hitchcock. Então é um presente para quem gosta do Hitchcock e dos franceses, da relação da crítica francesa com o Hitchcock. É muito bacana, comprem que vale a pena. Aí nós temos um outro lançamento agora para todo o mercado, o seu 14º volume, a coleção Filme Noir, uma das mais populares da história da Versátil. Uma edição limitada, como todos os outros volumes, com 6 cards, uma caixa com 3 DVDs, e lembrando, desde o volume 9, a coleção Filme Noir traz 7 filmes. São 6 filmes e ainda um filme nos extras, são quase 3 horas de extras, então tem um filme e 1h30 de extras. Então assim, 7 filmes, 1h30 de extra, 6 cards em 3 DVDs, e com aquela qualidade de sempre, um belíssimo pacote para quem gosta de filme noir. Essa coleção, esse volume, é dedicado à parceria de 2 astros, Alan Ladd e a Veronica Lake, que juntos fizeram 3 filmes importantes do Canine Noir. O primeiro aqui na caixa do disco, não foi o primeiro que fizeram juntos, é o Capitulou Sorrindo, que é o segundo que fizeram juntos, que é uma adaptação de The Glass Key. A gente usou o Capitulou Sorrindo, que é o título que foi lançado no cinema na época, e não Chave de Vidro, que seria a tradução literal do romance do Dashiell Hammett, no qual se baseia o filme. Tá? É um filme bem interessante, tem um Brian Donlevy, que é uma figura clássica também do universo do noir, que fala aí, né, na figura, na verdade, de um político corrupto, né, que se vê acusado de assassinato de um gangster e acaba aí todas as tramas de política e crime e máfia. É muito interessante como o Hammett vai, como que na verdade o Hammett trabalha isso no romance e como esse filme vai trabalhar isso visualmente. Aliás, tem um ensaio visual, uma coisa legal, esses filmes já tinham saído, esses filmes do Alan Ladd com a Veronica Lake, em outros DVDs no Brasil. Agora são cópias inéditas, restauradas, a qualidade está perfeita. E só sobre os filmes do Alan Ladd e da Veronica Lake, nesse volume, a gente tem mais de 1 hora de extras. Tem um ensaio visual falando só do Chave de Vidro, tem um depoimento do Ed Miller falando do romance do Dashiell Hammett, é bem bacana. O Alma Torturada, que acompanha o Chave de Vidro nesse disco 1, é o primeiro filme da dupla e é o melhor dos 3 filmes com Alan Ladd e a Veronica Lake. Tá? É baseado no romance do Graham Greene, e tem a figura do assassino Philip Raven, né, que é um assassino misterioso, né, que na verdade mata a tiros um chantagista e acaba sendo incriminado, sendo perseguido e vai atrás do empregador que passou a perna nele. Aliás, o início do filme foi depois todo decupado e copiado, né, homenageado pelo Jean-Pierre Melville no Samurai. Aliás, tem um extra francês que faz essa ponte entre esse filme e o filme do Melville. E fala da importância também da figura do Alan Ladd como um dos galãs do filme noir. Lembrando que o Alan Ladd é um ator muito baixo,
que não fazia o perfil do machão, do tough guy. Era um cara muito mais delicado e conseguia aí criar esse carisma e ser um protagonista de noir. Então os extras falam bastante disso. No disco 2, o último filme da parceria da dupla, o último filme que vocês fizeram juntos, de noir, que é a Dália Azul, que aí é o único filme com roteiro original de outro grande escritor do noir, que é o Raymond Chandler, o pai do Philip Marlowe, um dos maiores escritores de noir, de Hard Boiled. E aqui, na verdade, é muito interessante, é aquela famosa trama, mais um filme de um ex-soldado, né, que volta da Segunda Guerra, de um veterano de guerra, e que encontra nos Estados Unidos um ambiente ainda mais complicado, ainda mais perigoso e moralmente duvidoso do que encontrou na própria guerra. Então é o famoso filme noir de volta de um soldado. É um filme bem emblemático do período, né? Também restaurado aqui com um ótimo extra, tem uma ótima análise da importância desse filme. E aí nós temos o mesmo disco, o Volúpia de Matar, o meu filme favorito da caixa, que é do Eduard Dmytryk, dos anos 50, que é um filme que fala pelo ponto de vista de um assassino patológico. Um assassino, na verdade, que tem problema com mulheres, tem ódio pelas mulheres, e ele é um franco atirador. É um filme noir muito bem feito, muito elogiado, inclusive, por vários cinéfilos e críticos. O Scorsese é um grande fã desse filme. As sequências impressionantes, é um filme noir filmado em São Francisco, e é impressionante como desenvolve o personagem, o final antológico. Então é um filme que vale muito a pena, é um filme de cunho social, dentro da linha do noir e estudo patológico da figura aí desse assassino. No disco 3, talvez eu falei que o meu favorito era o Volúpia de Matar, mas talvez seja o A Sombra da Guilhotina. Esse é importantíssimo, conhecido como The Black Book ou Reign of Terror, que é do Anthony Mann, mais um que a gente lança com o John Walton, que é o maior diretor de fotografia do filme noir. Esse é impressionante, porque se passa na Revolução Francesa, período do terror, o Robespierre, não importa que a história, se é folhetinesco ou não, é a construção visual, a direção e a estilização noir do filme. É uma das fotografias em noir mais impressionantes que vocês vão ver, e a direção do Anthony Mann é impressionante. Vale muito a pena, um noir histórico. Isso é uma raridade, um filme que os franceses adoram, pela primeira vez no Brasil, restaurado. Fechando a coleção, aí vou falar ainda do 7º filme, mas o filme que fecha o 6º filme, O Satã Passeia à Noite, So Dark the Night, mais um do Joseph H. Lewis. Nós já tínhamos lançado o Trágico Álibi, Mortalmente Perigosa, Império do Crime. Esse é um dos filmes dele também de baixo orçamento, um filme B, muito inventivo, muito criativo do Lewis, que fala, na verdade, de uma personagem problemática, de um lado sombrio. É um noir que se desenvolve de uma maneira muito interessante. Eu não vou falar muito, para não entregar nenhum spoiler do filme. Recomendo que assistam com muita atenção aos detalhes, a direção visual sempre muito inteligente do Lewis, e ainda tem um depoimento muito bom de uma grande especialista de filme noir, que já apareceu várias vezes na coleção de filme noir, destacando a importância desse filme, desse diretor tão fundamental do cinema independente americano. E aí nós temos, para terminar a caixa, o 7º filme, que é O Assassino Anda Solto, com o Joseph Cotten, um filme do Bud Boetker, ele mesmo, aquele diretor dos filmes de faroeste com Randolph Scott, dirigindo um filme noir. Então vale a pena, é bem interessante, é um filme bastante tenso, aliás, bem realista. Aí nós temos, agora no outro volume da coleção Filme Noir Francês, volume 3. Tá? É uma edição limitada com 6 cards, uma caixa com 3 DVDs. Essa coleção está muito especial, adoro a coleção do Polar, do policial francês, uma das coleções favoritas minhas, aí que a gente lançou nos últimos anos. O disco 1 é um dos melhores discos da coleção de filme noir francês e do filme noir de modo geral, porque reúne duas obras-primas do cinema francês, um dos maiores filmes franceses do período, que é Um Passo da Liberdade, o famoso Le Trou, do Jacques Becker, o mestre Jacques Becker, admirado pelo Truffaut, por toda uma geração de críticos e cineastas. Nós lançamos o Grisby Ouro Maldito na coleção volume 1. Aqui é o filme de despedida do Becker, é um filme sobre presídio, sobre presos que planejam uma fuga. Filme feito de maneira minimalista, sem gordura, sem aspecto valorativo, muito bem dirigido, que valoriza o silêncio, o enquadramento, construção de personagem. É uma aula de direção e vem inclusive com o making of. Um filme muito moderno, um filme impressionante do Jacques Becker. Vale muito a pena, com passagens antológicas. No mesmo disco, como eu disse para você, uma outra obra-prima do Julian Duvivier,
Pânico, que é baseado num romance de Georges Simenon, ele mesmo, o criador do Inspetor Maigret, tá? O grande escritor de romance policial francês. Esse é O Noivado do Sr. Hill, que é interpretado no filme pelo Michel Simon, aquele grande ator que trabalhou muitas vezes com o Jean Renoir, inclusive na Cadela, no Budo Salvo das Águas. Filme muito interessante que fala da hipocrisia, que faz um retrato da burguesia francesa, daquela coisa bem crítica à sociedade, com um olhar muito implacável, muito pessimista do Simenon. Belíssimo, muito bem dirigido pelo Duvivier, que é um diretor admirado pelo Renoir, pelos franceses, que vem do realismo poético. No disco está restaurado e tem um depoimento do filho do Simenon. No disco 2 nós temos Os Sicilianos, que é o filme da capa, que reúne as 3 lendas maiores do Polar. O Jean Gabin, o Alain Delon e o Lino Ventura. E é um filme do Henri Verneuil, que é o especialista do gangster de casaca, com trilha do Morricone. Filme impagável também, com várias sequências muito boas, para quem gosta de sequência de assalto, da figura dos gangsters, e é um clã de sicilianos, de mafiosos sicilianos. E uma grande interação aí em ver o Delon com o Gabin e o Ventura atrás deles. Versão inédita no Brasil, em francês, 125 minutos, com extras. Lembrando que tinham lançado aqui no Brasil uma versão cortada em inglês que não tem nada a ver com isso. Esse é o verdadeiro Os Sicilianos. No mesmo disco, Polícia Profissional, do Yves Boisset, filme feito logo depois aí de 68, filme muito político, que é uma pancada na polícia francesa, comparando, né, o limite entre o policial e o bandido, que não há muita diferença. Filme muito violento, com muito sangue, sem nenhum pudor no tratamento do tema, que foi censurado na época, houve muitos problemas com a censura. Há um depoimento do diretor que fala desses problemas com a censura. Filme muito interessante, vale muito a pena para problematizar a figura do policial, lembrando que a polícia vai reprimir muito o movimento de 68. Então, um filme bem político, bem da época, e legal lançar, que é um filme super raro aqui no Brasil. No disco 3, Cidadão sob Custódia, que é outro filmaço, um filme concentrado num espaço pequeno, quase teatral, mas muito bem dirigido pelo Claude Miller, que é um discípulo do Hitchcock, discípulo do Truffaut, com o Lino Ventura e Michel Serrault dando aula de interpretação, tá? E ainda tem a Romy Schneider, um dos últimos papéis dela. Ela já estava deprimida, depois ela vai morrer pouco tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, e é um filme que se concentra no diálogo, nas atuações, sobre, na verdade, um policial que ele vai fazer um inquérito com um acusado, um homem respeitável acusado de morte de 2 meninas, estupro de 2 meninas. Muito bem feito, mais um filme com o Lino Ventura, e temos um depoimento do Patrice Leconte sobre o filme. E aí, fechando a coleção, Adeus Bruto, Adieu Poulet, né, do Pierre Granier de Fer, um dos sucessos da carreira do Lino Ventura, né, no estilo lá mais do Clint, do Dirty Harry, dos policiais americanos, na linha do policial francês, com Patrick Delaware, ele mesmo lá do Série Negra. Então eles fazem aquele famoso filme de dupla, de camaradagem, com máquina mortífera, e eles vão investigar um crime que envolve um político conservador. Muito bem feito, com uma ótima atuação, mais uma vez, dessa lenda do Polar, que é o Lino Ventura. Aí nós temos, depois dessas 2 caixas, o filme Noir 14 e o filme Noir Francês 3, a outra caixa de policial do mês, que é o Cinema Policial Volume 4. Uma caixa com 2 DVDs, tá? Reúne 4 filmes em 4 cards, uma edição limitada. E aqui o foco é anos 60 e 70 do cinema norte-americano. Abrindo a caixa, um dos melhores filmes desse mês, que é Hardcore no Submundo do Sexo, um dos grandes trabalhos do Paul Schrader, ele mesmo, o roteirista do Taxi Driver, diretor aí do Fé Corrompida recentemente, nós podemos ver ele, que é um grande nome da nova Hollywood, né? E esse filme, com uma grande atuação do George C. Scott, trabalha muito elementos autobiográficos do Paul Schrader, que foi criado como calvinista, uma educação religiosa muito rígida, e aqui mostra um homem justamente religioso, rígido, calvinista, do interior dos Estados Unidos, cuja filha vai se perder no submundo do sexo, fazer filme pornô. Ele vai ter que se passar por diretor pornô e ir atrás dela. É um pai se dedicando pela filha. Filme muito bem dirigido, sem concessões, uma visão do submundo do pornô, e tem um depoimento muito interessante que fala aí do filme e do que ele representou nas suas filmagens também. No disco 1 ainda nós temos A Polícia da Estrada, o Electra Gliding Blue, que é um cult, um filme do James William Guercio, o único filme que ele fez nos anos 70, passou em alguns festivais na Europa, e é um filme, na verdade, que lembra muito os irmãos Coen, lembra muito aquele cinema já
dos anos 90, anos 2000, mais independente, com diálogos, situações inusitadas, meio absurdas, tem um toque meio lynchiano também no filme, e fala daquele tédio, daquela coisa do absurdo, e de policiais da estrada aí nos anos 70. Então foi bem interessante, bem curioso como ele aborda esses seus personagens. No disco 2 nós temos Os Impiedosos, esse muito pedido, Madigan, do Don Siegel, o grande especialista, ele mesmo, da série do Dirty Harry, com dois grandes atores, Richard Widmark e Henry Fonda, tá? E é um filme mais tradicional, né? Um filme policial bem interessante que se passa em Nova York, 72 horas na vida de dois policiais, aí perseguindo um criminoso. E temos um ótimo extra falando da importância desse filme na carreira dos atores e também na direção do Don Siegel. E fechando a caixa, um filme interessantíssimo, esse é para os fãs do John Cassavetes. Talvez o filme mais cassavetiano, sem ser dirigido pelo Cassavetes, que ele atua, inclusive. É da Elaine May, uma diretora Mike e Nicky, com Peter Falk e o John Cassavetes. Um filme que envolve dois amigos, fala sobre camaradagem, eles eram amigos na vida real. Cassavetes interpretando aquele personagem problemático, bem cassavetiano, né? Muitas cenas, inclusive, de crises, de discussões, e ele está sendo perseguido aí pela máfia. E ele tem medo de ser morto e esse amigo vai ajudá-lo. Filme surpreendente, que ganhou vários prêmios na época, muito elogiado. E, aliás, tem um depoimento que fala da importância dessa diretora e desse filme. Filme muito raro, muito bacana para poder fechar esse ótimo volume do Cinema Policial, volume 4. Novembro a gente vai ter um mês temático do terror, com 5 lançamentos, sendo 2 exclusivos da nossa loja versatiohv.com.br. O primeiro é Nosferatu, edição definitiva limitada, com 4 cards, é uma caixa em lufa reforçada com 2 DVDs, no modelo que nós fizemos com o M, o Vampiro de Düsseldorf. Aqui nós reunimos a versão do Drácula, do Nosferatu do Murnau e do Nosferatu do Vampiro da Noite do Herzog, ambos baseados num romance do Bram Stoker, o Drácula. Os dois são apresentados em inéditas versões restauradas, quase 5 horas de vídeos extras, tá? Incluindo, vale muito a pena destacar, 2 versões do filme Murnau, uma inédita, inclusive, com a trilha do James Barnard, que é o compositor da Hammer, e, finalmente, o Nosferatu, gente, no aspecto widescreen anamórfico restaurado. E ainda de bandeja nós vamos ter o comentário em áudio do Werner Herzog. Uma edição muito especial, vale muito a pena para quem gosta desses 2 grandes filmes. Aí nós temos a quadrilogia dos Mortos-Vivos, uma edição limitada, com 4 cards, caixa em lufa reforçada com 2 DVDs. Temos os 4 filmes dos zumbis cegos templários do Armando de Osório, famoso diretor espanhol. A Noite do Terror Cego, uma nova versão restaurada, tá melhor que a dos Zumbis do Cinema volume 1, tá? E os 3 filmes inéditos que não tinham sido lançados. Retorno dos Mortos-Vivos, Galeão Fantasma e A Noite das Gaivotas, todos em espanhol, todos integrais, todos restaurados e ainda com extras inéditos. Um presentão para quem gosta desse marco do cinema trash, marco do cinema independente, do cinema de horror espanhol. Aí nós temos Obras-Primas do Terror, volume 11. Lembrando que o gótico italiano era um número à parte, por isso que aqui é o volume 11. São 6 clássicos, tá? De terror de diferentes países. A ideia foi essa. Então tem da Austrália, tem da Alemanha, tem da República Tcheca, da Finlândia, todos em versões restauradas. São quase mais de 2 horas de vídeos extras. Destaque para Possessão dos Ulaves, que é esse mesmo com a Isabela Adjani, inédita versão restaurada e com 1h30 só de extras do Possessão. O Cremador, do Gerard Herz, da novela vaga tcheca, Um Longo Fim de Semana, do Colin Eggleston e o Patrick Richard Franklin, representando o Exploitation, que é o terror australiano, a Rena Branca, do Eric Blomberg, um filme raríssimo, do outro filme de terror finlandês, e o Laurin, do Robert Siegel, que é um filme alemão com elenco húngaro, que lembra muito o Mário Bava. Giallo, volume 8, uma caixa com 2 DVDs, com 4 cards, 4 filmes de Ali raríssimos também, o Quem a Viu Morrer, do Aldo Lado, com trilha do Ennio Morricone, excelente, a Iguana da Língua de Fogo, do Ricardo Freda, Terror em Veneza, o Solamente Nero, do Antônio Bido, A Morte Suspeita de uma Adolescente, do Sérgio Martino, fechando aí a contribuição do Sérgio Martino ao gênero. E nós temos Slashers, volume 6, caixa com 2 DVDs, 4 cards, muitos extras. Na capa vocês já viram Quem Matou Rosemary, ele mesmo, The Prowler, do Joseph Zito, Sombra no Escuro, do Danny Harris, com a Barbara Steele, Prefácio da Morte, do Tibor Takacs, e Popcorn, O Pesadelo Está de Volta, do Mac Harrier. Em dezembro, gente, esse é o pacote de terror de novembro. Em dezembro, vamos ter um pacote autoral, atendendo aos pedidos dos nossos cinéfilos. Até lá, até novembro.